Palavra de cura. Palavra de bênção. Palavra de ensinamento. Palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Queridos, eu quero chamar a atenção agora, aqui com minha Bíblia aberta para você, sobre a maneira tão linda que Paulo nos apresenta os dons, que são os presentes que Deus reparte ao seu povo, à sua igreja, à sua gente, ou seja, a todos, né? Porque de acordo com Romanos 11, 29, 28 e 29, é dado a todos os dons, é todos, leigos, doutos, gregos e troianos, a todos os seres humanos. Mas eu acho lindo a maneira que Paulo coloca os dons para nós, centrada, equilibrada, decente, firme, tudo canalizando para a edificação, não do homem exterior, mas do homem interior, da nossa alma, do nosso espírito, e a glorificação de Deus. Veja, depois dele trazer para nós, aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre os 9 dons, 9 presentes, 9 acessórios que Deus nos dá a nós, os seres humanos. Aí ele fala no verso 13, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Coisa linda é Paulo centralizar isto. Isso vale dizer que não há 2 corpos de Cristo na terra. Não há 2 igrejas de Cristo na terra, para uma sustentar uma tese, outra tese, outra tese, e chocar tese com tese, e haver essa discussão e essas brigas de religião, ao ponto de criar o ódio cainita, chocando com a adoração de Abel. Isso veio lá de Caim, porque a adoração dele chocou com a adoração de Abel, o altar, e Deus não pôde aceitar a adoração de Caim, ele ficou nervoso, irado, e odiou tanto a Caim, que o matou. O ódio religioso é o ódio pior que existe. Mata. Paulo joga isto por terra. Aqui, em 1 Coríntios 12, versículo 13, falando dos dons, da diversidade de dons, ele fala, isso não é para promover ninguém, não é para trazer divergência, você pode usar todos os dons e canalizá-lo para a edificação do corpo, da igreja de Cristo na terra, sem pesar nem para um lado nem para o outro, sem discriminar a ninguém, sem promover a ninguém, mas somente a Cristo. Isso é lindo, gente, isso é lindo. É usar o mecanismo que Deus nos dá, que é o Espírito Santo, que é os acessórios, que são os dons do Espírito Santo, que ele narra aqui em 1 Coríntios 12, sem criar problema na adoração. Então ele centraliza aqui no verso 13, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Todos nós, ele discrimina, quer judeu, quer grego, grego está os gentios, quer gentios, quer servo, quer livres, patrão, empregado, branco, de cor, raças, todos, esse todos engloba todos. Todos temos bebido de um Espírito. Então, irmãos, se há somente um Deus, um Espírito, uma verdade, Jesus foi muito contundente quando ele se afirmou isto, lá em São João 14, verso 6. Ele disse, eu sou o singular, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sabe?
Artigo definido singular. Ele não colocou com um artigo indefinido. Eu sou um caminho, uma verdade ou uma vida. Não. Ali seria um artigo indefinido. Ele foi muito definido. Eu sou o. Dizer, fora de mim não há caminho verdadeiro. Fora de mim não há verdade verdadeira, não há vida verdadeira. Sabe? Ele foi muito definido. Então, Paulo está reafirmando esta afirmação de Jesus aqui. Deixa eu ler de novo, não é cansativo não. 1 Coríntios 12, verso 13. Pois todos nós, quem sois todos nós, quer judeu, grego, gentil, servo, livre, todos, gregos, troianos, brancos, negros, sabe? Doutos e indoutos, temos bebido de um Espírito, fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, não dois, não três, não quatro. Então por que essas divergências, gente? Pare com isso. Pare com essas divergências de comportamento, dizer eu sou a verdade, fulano não é. Fulano não é verdade, eu sou. Não, o único que falou isso foi Jesus, eu sou. E nós estaremos com a verdade se estivermos em Cristo. E quando você está em Cristo, seu comportamento será como Cristo. Equilibrado, de grandeza, sabe? Sem menosprezar a ninguém, sabe? E querendo que todos se salvem, João 3,16. Os braços abertos, querendo colocá-los todos no seu círculo, o círculo do Evangelho, círculo da salvação, no plano da redenção. Veja a grandeza do ministério de Jesus na terra. Ele desejou, se apaixonou em formar um só corpo, formando sua igreja na terra, ao ponto de ir até o Calvário, morrer, derramar seu próprio sangue, para formar esse corpo único dele na terra, que é a sua igreja. Morreu por isso. Morreu para formar uma igreja universal na terra, que era dele. Sabe, ele nunca julgou divergência, nunca criou divergência. Ele que jogou para o povo unidade. A mensagem que ele trouxe foi a mensagem de unidade. Você já leu a oração dele lá em São João 17? Pai, que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Unidade. João 10:30. Eu, o homem, e o Pai, o Espírito, somos um. Unidade. Sabe, por que nós, como igreja, devemos defender o separacionismo? Sabe? Não agregar em Cristo todas as coisas. Levar as pessoas a congregar em Cristo. Para que levarmos as pessoas a congregar em suposições? Em ideias que criamos sobre Deus, estaremos errados. Jesus nunca fez isso. Paulo, aqui trabalhando com a igreja aos Coríntios, também não plantou isso. Semente da divergência. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, gentil, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um Espírito. Hoje a gente fala de fraternidade, fala de unidade, e a igreja não será arrebatada antes que ela ocupe este lugar. É a posição mais alta do corpo de Cristo na terra, é a posição de unidade com a palavra. Unidade com a verdade, unidade com o Espírito Santo.
Quando você está unido com a verdade, unido com o Espírito Santo, unido com Deus, você não vai pinchar ninguém, não vai falar mal de ninguém. Pode parecer um bêbado na sua porta, uma prostituta ou qualquer pessoa desleixada, você vai ter dó, pena, e se puder estender a mão para ajudar, fará. Não vai pinchar ninguém. Jesus, que é o nosso representante, a nossa figura, é o nosso modelo nisto, sabe? Até na hora da morte, ele perdoou, ele não discriminou a ninguém. Judas, quando veio para o entregá-lo, sabe como ele recebeu Judas? Amigo, aqui vieste, chamando de amigo, não de inimigo, mas de amigo. Amigo, aqui vieste. Na hora da morte, que ele estava morrendo, seus últimos respiros, respirando seus últimos respiros ali na cruz, ele ainda plantou a semente do perdão. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que é aquilo? Manifestou grandeza de espírito, manifestou fraternidade, João 3,16, desejando que ninguém se perdesse nem por aquilo. Havendo crucificado, diz: Pai, não imputes isso, não leve a sério esse pecado deles, perdoa, perdoa, plantando perdão até na hora da morte. Não ódio, não discrepância, mas unidade, fraternidade, amor, perdão. É a semente que planta quem está batizado nesse corpo de Cristo, que é a palavra. Deixa eu repetir, 1 Coríntios 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Esteja você nisso, e você terá grandeza de espírito, grandeza de comportamento, qualidade de vida. Você nunca estará nas baixarias da vida, mas você estará sempre no píncaro, no alto, amando, perdoando e desejando que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Não há uma vida mais linda para se viver do que viver no píncaro, nesta esfera, em Cristo Jesus. Ele oferece isso para mim e para você. Aceite, entre nisso, seja ajudado. Eu quero te ajudar. Entre em nossa página, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Esteja lá na igreja conosco, Tabernáculo da Fé Brasília. Está com as portas abertas, te aguardando, viu? Vem, eu quero te ajudar. Deus te abençoe.